Para quem não me conhece, eu sou Marcos Perim, sou diácono lá da comunidade Plena Adoração. Faço parte do Ministério de Homens, um dos coordenadores, e juntamente com a minha esposa também nós fazemos parte da coordenadoria do Ministério de Casais. Então, dando mais um capítulo aqui do Raízes Mais Profundas, os 20 homens do Novo Testamento, eu vou falar um pouco sobre Paulo. Né? Mas antes, se inscreva no nosso canal, Conecta Homens, dê o seu like, clica no sininho aí para receber as novas notificações, assista os vídeos anteriores, assista os próximos vídeos. Vamos embora. Saulo de Tarso, Saulo, Paulo de Tarso, São Paulo, Apóstolo Paulo, Apóstolo dos Gentios. Bom, são as denominações que você encontra aí nas Bíblias aí, fazendo referência a Paulo, né? Então, um pouquinho de Paulo, né? Paulo nasceu no ano 5, né? Então era 5 anos mais jovem que Jesus, né? Na Bíblia não faz referência se eles se encontraram pessoalmente, né? Mas provavelmente deve ter visto, ouvido falar, né? Mas tem muita coisa interessante de Paulo, principalmente do que diz como é que Deus usa os talentos, né? Os talentos humanos, né? Então, como eu falei, Paulo nasceu lá em Tarso, né? Tarso era uma capital, uma província romana, Cilícia, né? Que hoje é a Turquia, né? Uma cidade grande, era o terceiro maior centro universitário, né? da Ásia lá, né? Atrás de esqueci. Atrás de Atenas e Alexandria. Tinha 200 mil habitantes, né? Não era uma cidade pequena, né? E aí, como ele era jovem, ele foi para Jerusalém estudar. E tem um relato aqui em Atos 22, né? O Lucas escreve no Atos, ele faz uma referência um pouco da história, principalmente da parte de conversão, né? De Paulo, né? Então, ele, com uns dos episódios que ele está se defendendo, ele vai lá na praça lá e faz o seu discurso lá. Essa é a narrativa de Lucas. Homens, irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. Ele faz o discurso dele em hebraico, né? Ele já causou um silêncio na plateia, né? Que era a língua original lá da região. Ele ter falado grego, mas preferiu falar em hebraico. Continuando. Quanto a mim, sou judeu nascido de Tarso de Cilícia, nessa cidade, criado aos pés de Gamaliel. Né? Gamaliel era um grande mestre, um erudito, um fariseu, era o doutor da lei, né, judaica naquela época. Né? E tinha muitos discípulos, né? Tarso era um deles, né? E segundo os Atos de Apóstolo, né? Gamaliel não era muito fã, né, dos cristãos, porque ele ensinava o judaísmo, né? Então, mas num episódio, acho que foi em Atos 5, né? Vocês podem pesquisar, ele faz uma defesa, né, dos apóstolos, né? Alertando os sacerdotes da época que se aquela obra, né, a obra dos apóstolos, fosse do homem, ela se esvairisse naturalmente, né? Mas se fosse de Deus, seria indestrutível, né? E que era para eles tomar cautela, né? Porque eles podiam estar combatendo Deus, né? Então você vê que o homem era muito conhecedor mesmo da palavra, né? Mas aí ele continua, né? Quanto a mim, sou judeu, nascido em Tarso, né? Foi criado aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zelador de Deus como todos vós hoje sois. Né?
e persegui este caminho até a morte, né? Prendendo e pondo em prisões tanto homens como as mulheres, e atrás dos cristãos mesmo, como também o sumo sacerdote e a testemunha, e todo o conselho dos anciões. E recebendo destas cartas para os irmãos, fui a Damasco para trazer para Jerusalém aqueles que ali estivessem, a fim de que fossem castigados. É interessante porque ele fala que ele perseguiu esse caminho até a morte, né? Porque, se você vai lendo a história dele, praticamente ele morreu 2 vezes, né? Ele morreu, né, no momento que ele perseguia os cristãos, né? E depois ele fala, né? Não vivo eu, mas Cristo vive em mim, né? Ele se renasceu de novo a partir do momento que ele começou a pregar o cristianismo, né? E ora aconteceu que indo eu já de caminho, chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, de repente me rodeou uma grande luz do céu e caí por terra, e eu ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu respondi: Quem és, Senhor? E disse-me: Eu sou Jesus Nazareno, a quem tu persegues. E os que estavam comigo viram, né? Ou seja, teve testemunha da luz, né? Talvez não do que ele ouviu, né? Mas da luz que tiveram testemunha. Em verdade, a luz, né? Em verdade, a luz, eles se atemorizaram muito, mas não ouviram a voz daquele que falava comigo. Então disse eu: Senhor, o que farei? E o Senhor disse: Levanta-te e vai a Damasco, e ali se te dirá tudo o que te é ordenado fazer. E como eu não via por causa do esplendor daquela luz, fui levado pelas mãos dos que estavam comigo, e cheguei a Damasco. E um certo homem, Ananias, homem piedoso, conforme a lei que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, vindo ter comigo e apresentando-se, disse-me: Saulo, irmão, recobra a vista. E naquela mesma hora ouvi. E ele disse: O Deus de vossos pais de antemão te designou para que conheças a tua vontade e veja aquele justo e ouça a voz da sua boca, porque há de ser sua testemunha para com todos os homens do que tem visto e ouvido. Né? Então, até aquele momento, Paulo era era o símbolo da intolerância religiosa, né? Ele era intransigente, né? Ele era conhecedor da palavra, e tudo aquilo que se opunha àquilo que ele conhecia, ele perseguia, né? Ele era defensor das leis, dos costumes, e aí chegou uma hora que, né, Jesus falou: opa, pegar esse homem aí e vamos mudar ele, né? E foi então, né, que através daquela energia implacável aquele ódio crescente que ele sentia contra os cristãos, né, ele foi dirigido para a Síria, né, para trás ele acabou ali com o pessoal de Jerusalém, muitos fugiram e ele foi para a Síria, né? E foi aí nesse caminho que ele acabou se convertendo, né? Em direção a Damasco. Né? Mas o que me pegou nessa questão? Né? Alguns dos estudiosos falam que Paulo tinha em torno de 28 anos, né, quando teve essa conversão. Então, né, fazendo um paralelo, que Jesus morreu com 33, ele nasceu praticamente no ano 5, ou seja, foi logo após, né, a morte de Jesus que ele teve esse encontro, né? E Paulo, tipo assim, tem várias narrativas dele, assim, tem umas coisas interessantes, tipo assim, ele praticamente teve momentos, né, muito marcantes assim na história dele, como se fosse um Indiana Jones praticamente, porque ele mesmo fala, o perigo espreitava ele a todo momento, né? Quando ele se converteu lá em Damasco, ele teve que fugir lá, porque os cristãos que não confiavam nele ainda, né, queriam perseguir ele. Ele acabou descendo num cesto pela janela da muralha. Você pode ver isso lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11.
né? E depois, em alguns relatos lá, ele fala que ele foi perseguido, sofreu perigos nos rios, nos mares, por parte de ladrões, por parte dos irmãos de raça, por parte dos pagões, perigos na cidade, perigo no deserto, perigo no mar, perigo dos falsos amigos, né? Então, ou seja, ele estava estreito mesmo, o caminho dele sempre foi, por isso que ele era muito persistente, né? Muito homem que levou assim, a fogo e fé no cristianismo depois, né? Então toda aquela energia que ele tinha para perseguir os cristãos, ele se converteu e aí começou a defender o cristianismo, né? Então ele perseguidor, ele foi para um pregador do evangelho, ou seja, ele teve uma mudança de vida total, né? Ele morreu, né, no ano 67, com mais ou menos 65 anos, né? E a história diz que ele foi decapitado nos arredores de Roma a mando de Nero, né? Já naquelas grandes perseguições que se tinham aos cristãos, né? E aí, né, o que marcou muito, assim, em todas as histórias, né, vou resumir tudo aqui que Paulo falou, mas uma coisa que me chama muito a atenção e que o outro versículo tinha muita atenção, né, lá em 2 Timóteo, no capítulo 4, né, do 6 ao 8, ele fala assim, porque, né, já quase na morte dele, já, né, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amaram a sua vinda. Então, o que marca muito nisso aí, assim, é o zelo que ele tinha, né? Uma das características marcantes que eu consegui identificar nas leituras que eu fiz foi o zelo. Ele tinha zelo pelas mulheres que auxiliavam, você pode ver lá, acho que em Timóteo, em Romanos ele fala muito disso, em Filipenses também, com a preocupação com os jovens obreiros, né, em Timóteo, em 2 Timóteo ele comenta muito isso, a preocupação que tinha com os jovens obreiros, a preocupação com a ordem da igreja, né, ele era autêntico na conduta, ele caminhava segundo o que Deus lhe falava, né, e segundo aquilo que acreditava, né, era um homem de palavra, falava o que pensava, o que vivia, tinha um caráter forte, sofreu o próprio dano da morte em nome de Cristo, né? Não tinha cobiça, vaidade, interesses próprios, né? Porque alguns trechos até, tipo assim, ele se mantinha com os recursos próprios para não sobrecarregar a igreja e não interferir no crescimento da igreja, né? E ele reconhecia as suas limitações. Acho que é interessante isso, porque ele reconhecia a autoridade de Deus, a autoridade apostólica, ele reconhecia, né? Ele era autêntico naquilo que ele cria, em suas convicções, né? Tem um episódio que ele criticou, assim, repreendeu duramente Pedro em Gálatas, né? 2:7, ele repreendeu Pedro. Então, assim, ele acreditava, ele tinha a força. E ele era obediente ao chamado. Podia ter desistido em vários momentos, ele podia ter desistido, mas não fez. Ele defendeu o Evangelho, ele sustentava sozinho, e ele fazia as suas viagens missionárias, mandava cartas, foi preso diversas vezes, né? Algumas, né? Tem um episódio lá que ele cantou na prisão. Quer dizer, é um homem realmente que assim, ele falava e vivia, né? Não vivo eu, mas Cristo vive em mim, né? Então eu queria deixar aqui para vocês, né? São duas coisas. Uma que, tipo assim, que
uma lição de casa para vocês, né? Tipo assim, que eu acho que é importante vocês pesquisarem, estudar. E uma curiosidade, Paulo era casado, né? Eu li aqui algumas coisas, mas eu deixo para você. Vai pesquisar e chega a sua conclusão se Paulo era casado. E aí posta aí, comente aí, né? Cite a sua base se Paulo é casado, né? E eu quero dizer para vocês, tipo assim, que vocês possam ser um cristão verdadeiro, né? Que a missão de Paulo possa estar em suas vidas, né? Ciente dos seus direitos, né? Se você vê lá mesmo em Atos 22, no momento da morte dele, né? Um pouco antes da morte dele, nós estávamos em julgamento, né? O centurião, né, prendeu ele lá e ele começou a falar em aramaico e o pessoal, né, começou a dar um alvoroço e mandaram açoitá-lo, né, para tirar mais, né, torturar ele, tirar mais informações dele, né. E ele fala aqui que quando estavam no mesmo Atos 22, lá no versículo 23, ele fala assim: e clamando-os e arrojando-os de suas vestes, lançaram pó para o ar. O tribuno mandou que eu levasse para a fortaleza, dizendo que examinasse com açoite, ou seja, torturar sobre açoite, né? Para saber, por causa assim, clamavam contra ele. E quando já estava atado com correias, né, disse Paulo ao centurião: é lícito açoitar um romano? Ou seja, ele usou da sua prerrogativa, que ele tinha, né, dupla descendência, né? Ele era judeu, né? E era romano, né? E aí o centurião ouviu e falou: opa, né, vou chamar o tribuno lá, né? E comentou com ele: ó, vê lá o que você vai fazer com o homem, porque o homem era romano, né? Eu não vou açoitá-lo, né? Aí o tribuno foi lá e perguntou: diz-me, no 27, diz-me, você é romano? Ele disse sim. Aí o tribuno, com um ar de deboche, né? Bom, eu comprei a minha cidadania romana, né, com grande soma de dinheiro. Eu alcancei esse direito. E Paulo disse: mas eu sou de nascimento. Ou seja, provavelmente o pai dele, né, era romano, o avô, então o pai dele conquistou essa cidadania romana, né? Então ele já tinha no nascimento dele. Mas o que é interessante ele usou da sua prerrogativa, ou seja, tinha alguns privilégios, né? O fato dele, um romano não podia ser açoitado, não podia ser crucificado, né? Então ele dava um julgamento assim, mais justo perante César, né? E aí eu queria dizer para você, né, que você possa mesmo ser um cristão verdadeiro, ciente dos seus direitos e deveres, né? E acima de tudo, obreiro da obra de Cristo, né? Então, fique na paz, Deus abençoe a todos, a gente vê na próxima, com Deus.